Boa tarde, Paulo. Nós estamos aqui no Recife, especificamente no 24º Congresso da ANEST. Estamos participando justamente para podermos discutir um pouco a melhoria, as ações da segurança, da saúde no meio ambiente de trabalho. Quando nós temos uma proposta dessa natureza, é claro que isso nos traz também grandes personalidades do mundo afora do nosso país chamado Brasil, que fazem a discussão do que é melhor para o nosso trabalhador, o que seria melhor para que o empregador pudesse ter uma consistência no seu investimento para que possa levar também a cultura prevencionista ao seu ambiente de trabalho. Mas é claro que isso não depende de todos, nem praticamente de um só. É um conjunto de pessoas, uma natureza humana da qual ou pela qual a gente possa participar. Diante disso, meu querido amigo Paulo, eu poderia lhe perguntar o que é que você, em termos notórios de um profissional bem qualificado, muito conhecedor das ideias trabalhistas, das ideias personificadas, que possam trazer o conhecimento até o estado do Nordeste aqui, especificamente no Recife. Boa tarde a todos, me sinto extremamente honrado pelas suas palavras, só que o meu nome é Pascoal, não é Paulo, mas isso acontece, não tem problema nenhum, isso é de menos importância. É evidente que esse encontro nosso aqui, né, de engenharia de segurança é extremamente importante para a difusão das novas ideias e novas necessidades que nós temos que fazer. Uma grande coisa que eu, na minha vida já profissional de engenheiro de segurança, né, é exatamente o conhecimento, certo, do empregador e do empregado. Nós temos que bater muito, né, na responsabilidade do uso das normas, das leis que nós temos para ser obedecidas. Infelizmente, né, a nossa cultura, às vezes, é aquela cultura do deixa lá, amanhã nós vamos dar um jeito e fazemos isso. Não, em segurança do trabalho, eu sou professor, já fui em algumas outras faculdades, ainda continuo sendo, apesar da idade, né, de tempo, né, que a gente vai se cansando um pouquinho, né, o acidente vai sempre existir, certo? Nós não sabemos o momento que ele vai acontecer, né? Então, todas as leis, as normas, né, tem que ser discutida, melhorada, né? Eu acho que a nossa sociedade, que eu digo, a sociedade dos engenheiros de segurança, né, o nosso grupo dos técnicos de segurança, que nós precisamos dos técnicos de segurança, dos tecnólogos, ainda não são de segurança, não existe um curso apropriado ainda, oficializado, mas o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer uma união muito grande, né, para a gente continuarmos tendo, certo, essa segurança e essa renovação constante, né? Futuramente nós teremos aqui, nós acabamos de conversar agora, né, com vocês, sobre a questão da renovação de ar em ar-condicionado, né? Isso futuramente serão doenças ocupacionais, né? Daqui uns anos nós vamos ter, vocês, né, vocês são da área de segurança do trabalho, vocês vão começar a ter reclamações, certo, de doenças ocupacionais, certo, em função de locais climatizados. Paulo, Pascoal, quando você traz à tona essa discussão, que são as melhorias, principalmente da nossa legislação, que essa legislação ela possa ser mais clara, mais objetiva, o entendimento de todas as categorias. Tratando especificamente desse ponto aí do PMBOK, tá? Agora, recentemente, houve uma cobrança muito grande, pelo menos na cidade em que eu moro, que o próprio órgão fiscalizador cobrou de todos os hospitais, as clínicas, até onde tinha um pontozinho que se fazia um trabalho menor do que um grande hospital. Mas a verdade é que não houve até o presente momento a conclusão desse trabalho por falta de profissionais. Nós não temos profissionais da engenharia, que não seja da engenharia, que conheça a questão da evolução de um programa que volta para a questão dessa melhoria, a condição do ar, o ambiente e também o equipamento que a gente chama de central de ar-condicionado. Há grande possibilidade de isso trazer mortes, há grande possibilidade disso, inclusive, tornar um padrão, e esse padrão pode causar doenças futuras, e que essas doenças futuras, elas possam, inclusive, ainda nem terem sido estudadas, nem muito menos estarem podendo ser tratadas. Isso é possível? Exatamente. Veja bem, o que acontece no ar-condicionado, né,
o Brasil necessita ar-condicionado. Nós, na verdade, somos um país tropical, né? Nós temos pouca temperatura, de clima temperado no sul, né? E um pouquinho mais de frio bem no extremo sul, né? Mas no norte nós temos uma temperatura altíssima. O problema do ar-condicionado, por exemplo, vamos começar para chegar na sua central que você falou, que é com duto, né? Que você falou, isso a gente chama de central, pode ser ou uma expansão direta, isso os engenheiros mecânicos da área entendem, ou indireta, né? Ou por água gelada, uma série de processos, né? De sistemas de ar-condicionado. O grande problema que traz muito ainda, vamos falar por partes, que eu estou dizendo, é esse sistema hoje, que é extremamente, bastante utilizado, que é o sistema split, né? E nós temos isso, que é split, né? Quer dizer, separado em inglês, né? A máquina fica externamente, né? E interno só você tem o trocador de calor, vamos chamar assim, que é o evaporador, né? A gente fala isso na área, no coloquial técnico dos engenheiros de ar-condicionado, de refrigeração e máquinas térmicas. O grande problema é que esse sistema não renova o ar. O ar que está circulando numa sala, que agora, no momento, estamos aqui, depois o nosso cinegrafista aqui pode fotografar, é o split, né? Então o ar é sempre o mesmo circulando. Esse é um problema. No central que você falou de duto, né? Ele tem lá uma caixa Plenum, né? Onde tem a máquina tal, que a gente capta ar novo. E não é pegar ar novo, também a gente precisa ver que ar novo que nós vamos pegar, né? Que ar, da onde nós vamos pegar, certo? Não podemos pegar um ar contaminado, ele vai ser filtrado e tal, mas precisamos pegar. E também não é assim, vou pegar um pouco de ar novo, a gente tem que usar as normas técnicas, né? A BNT, quantidade de X metro cúbico por hora, por pessoa, né? Isso quando a gente está falando ar-condicionado de conforto, né? Não o industrial, né? Então, que são temperaturas mais altas de conforto, né? Dentro de uma carta de conforto, né, existe a norma técnica, ar-condicionado não é só o controle da temperatura, é o controle da umidade também. Então, veja bem, isso eu concordo com você. Infelizmente, nós temos pouca gente nessa área, certo? Inclusive de manutenção. Né? Nós lá no estado, lá embaixo, não vai embaixo, lá em São Paulo, né, que é mais para baixo, que nós estamos mais no sul, né, nós temos dificuldade de mão de obra, sim. Eu dou curso de treinamento em algumas fábricas, né? E pega-se a pessoa no começo e vamos tentando moldá-lo dentro de um conhecimento técnico, porque essa parte é uma parte extremamente complexa da engenharia mecânica, né? Nós estamos usando termodinâmica aplicada. É isso que a gente usa na engenharia de ar-condicionado ou de refrigeração, em máquinas térmicas no geral. Então, veja bem, mesmo o fiscal, que talvez você tenha dito isso, ele nem tem muito conhecimento, né? Se ele for, a Anvisa andou recebendo alguns treinamentos, eu tenho acompanhado, certo? O fiscal precisa saber o que ele vai investigar, né? Eu tenho um caso, aí parece até brincadeira, mas aconteceu, num hospital, não vou dizer o nome, uma questão ética, certo? Lá em São Paulo, um hospital excelente. Eu fui contratado porque havia um problema da Anvisa com eles, né? De uma sala de pressão positiva que tinha que ser, e eu fui lá no hospital, fui contratado por era um aluno meu que fazia o curso comigo e ele era arquiteto desse hospital e ele me apresentou, eu fui lá e eu falei, qual é o problema? Eu falei, como é que eles mediram aqui a vazão, né, a ventilação, a velocidade? Aí o fiscal pegou uma cadeira, uma escada, não me lembro bem, que ele falou, pegou um papel seda, um papel celofane, que vocês conhecem, papel, e pôs na boca do enxuflamento e falou, ó, esse aqui tá bom, não tá bom. Eu falei, isso aqui é um absurdo. Quer dizer, ele não tinha um anemômetro, ele não tinha, entendeu? Então, isso tudo é uma coisa complexa. Tá? Você vai medir, só faltou, ele não pôs o dedo lá, né, molhou o dedo e pôs assim no vento, né, para ver se está, que a gente costuma. Então, veja bem, essa é uma grande preocupação. Nós temos que treinar a base, certo? Não adianta a gente daqui a pouco ter um doutor nisso, certo? E não temos quem faça, né? Porque só tem pessoas que vão fazer isso aí, que saibam fazer, e quem vai orientar a fazê-los. Então, isso é uma preocupação que vocês, né, na sua área, na sua região, tem que começar. Primeiro que a gente tem que introduzir, certo, a qualidade do ar interno. Isso é muito importante. Em hospital, não é só no hospital, hotel, onde tem aglomeração humana. Aqui onde nós estamos mesmo. Você vê o nosso auditório aí, é esse sistema que eu acabei de falar. Certo? Ele não tem renovação de ar, pelo menos eu não vi.
Porque você pode fazer esse sistema e fazer uma ventilação auxiliar. É lógico, é uma máquina a mais, mas você pode fazer uma ventilação, jogar ar novo, filtrado e eliminado depois. O que você joga, o que você entra dentro, o que você insufla, você exaure, né? Então, mas isto nós não podemos fazer, vou pôr, que nem às vezes falar, põe um ventilador lá, né, o exaustor resolve. Não é assim. Vai resolver qual é a qualidade que vai entrar. Às vezes é pior do que está lá dentro, certo? Imagina pegar um ar, vamos essa avenida aqui, né? Então, um exemplo onde nós estamos. Depois vocês falam onde vocês estão. O movimento que tem de manhã, o que tem de monóxido aí de carro, você imaginou nós pegar ar daqui para jogar aqui dentro? É melhor não pegar. Então, né, é isso que eu queria dizer. Não sei se fui claro na sua pergunta. Sim, Pascoal, muito claro, né? E você faz uma abordagem muito extensiva e nos chama a atenção, principalmente quando a portaria, a lei ou a resolução da CONAMA, ela traz algumas preocupações, alguns requisitos. Então, via de regra, eu poderia pelo menos entender de que, para fazer um PMOC em um ambiente condicionado, eu precisaria saber, por exemplo, eu tenho que calcular a carga, eu tenho que saber que tipo de filtro, qual é a classe desse filtro. Eu tenho que ter um registro daquela central, daquele duto, para poder fazer uma manutenção mais preciosa. Mas, na verdade, a gente não encontra nem registro da quem faz essa manutenção lá nos laboratórios ou nos ambientes hospitalares. Isso é possível que a gente consiga chegar a um denominador comum de que quem faz apenas isso estaria emitindo, elaborando um PMOC de forma correta? Exatamente. Eu, por exemplo, faço, né? No exame da qualidade de ar, por exemplo, eu tenho alguns aparelhos, certo, para medir ruído, vazão, né, velocidade, né. Agora, a questão da qualidade no aspecto químico, vamos dizer, né, nós lá temos um pouco mais de facilidade, eu terceirizo, né, contrato, por exemplo, na minha região é fácil, né, laboratório de uma universidade que tem lá, credenciada, oficializada, né, então ele me dá as condições, certo, do ar que eu preciso e da qualidade que eu quero, né? Inclusive da onde eu vou retirar, certo? Isso aí, porque a vazão necessária que você disse, né, isso está na BNT, né, na norma técnica do CBA, para X, vamos dizer, quando eu me formei, a gente tinha duas tabelas, né? Vocês acho que não sei se pegaram, a fumante e não fumante, porque se podia fumar em recinto fechado, né? Hoje nem existe mais a tabela do fumante, né? Mas a gente fica até meio assim, mas eu quando fui a primeira vez para os Estados Unidos eu fiquei muito preocupado, isso foi muitos anos, primeiro vez que cheguei lá, que no cinema se fumava no filme, fazendo filme era permitido, imagina você onde era como era, né? Hoje aqui no Brasil foi um dos primeiros que a gente não pode fumar mais em recinto fechado. Então essa tabela, quantidade de ar, tal, o problema da qualidade de ar, né, já é um aspecto bastante técnico, né? Que da onde você vai retirar e qual é o comportamento que você quiser, se você quer, né? Porque em alguns lugares você tem que ter um ar controlado, laboratório, por exemplo, de remédio, né? Você além da temperatura, você tem a umidade, mas tem a qualidade do ar que tem que ser mantido. Não é só na questão do ser humano, apesar que nós como engenheiros de segurança, qual é a nossa responsabilidade? Isso é típico, né? Isso eu discuto muito, porque a gente briga muito com a outra parte da engenharia, né? O que interessa para nós é o ser humano, né? Não é o produto e não é a máquina, né? Entendeu? E isso adveio, né? A gente estava até conversando, né? Na hora aqui antes um pouquinho, né? E isso começou toda a questão do ar, que nós tivemos um ministro das comunicações que foi infectado por uma bactéria provada que estava veio pelo sistema do ar condicionado. Pascoal, meu querido amigo, nosso muito obrigado pela sua participação, pelo seu comentário. Claro que isso nos traz respaldo para que a gente possa buscar um melhor entendimento e até passar para a frente esses seus comentários com nossos amigos profissionais. Diretamente aqui com a direção do nosso querido amigo Laércio, do blog do Laércio, e Alfredo Luiz, do programa A Voz do SESMIT. Muito obrigado.